Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa é aquelas videoaulas muito solicitada, agorizada em peso nas redes sociais. Fala, professor, faz uma aula sobre vertebrados, porque eu leio num livro e falo uma coisa, eu leio em outro livro e já está falando diferente. Afinal de contas, como é a organização dos grupos dos vertebrados? Quais são as características que surgiram nos vertebrados? Como eles são divididos, enfim. Essa é uma aula para você se organizar e sair dessa aqui falando, ó, professor, entendi vertebrados. Porque a gente vai desmistificar muitas coisas aqui. Agora, é importantíssimo que você já tenha assistido a nossa aula sobre cordados. Porque a gente tem uma aula de introdução aos cordados, onde eu falo de todas as principais, na verdade, todas as características que são comuns a todos os cordados, inclusive os vertebrados. Logo, você sabe, os vertebrados são cordados. Nós somos cordados. Estamos no filo Chordata, né? Então é muito importante. Vamos começar essa aula falando como é dividido, né? E aí que tem aquela... um livro fala uma coisa, outro livro fala noutra. Eu vou explicar o porquê disso. Depois a gente vai vir aqui para as características gerais dos vertebrados. E aí assim eu vou falar de cada um das classes, dos grupos de vertebrados e como elas se subdividem, quais são os exemplos. Aí eu vou apagar esse quadro e vou fazer um baita de um cladograma aqui mostrando o que surge em cada um dos grupos ao longo do processo evolutivo lindo deste grupo. Então vamos com calma, vamos com calma. Primeiro, gente, cordados. Você já assistiu na aulinha, tem que ter assistido na aulinha, tá aqui no card, não me lembro se já tinha falado, mas se não, tá aqui nesse cardzinho, assiste lá. Assistiu? Volta para cá e agora sim, vamos lá. Alguns livros classificam os vertebrados aqui. Eles dividem os cordados em urocordados e cefalocordados, que seriam os protocordados, cordados primitivos, e colocam os vertebrados no mesmo nível. Vertebrados porque possuem vértebras. Só que existe um grupo dentro de vertebrados que não possui vértebras. Aí tu fala, pô, professor, se é vertebrado sem vértebra, então não é invertebrado? Aí quando eu estou estudando isso eu fico louco, porque é vertebrado sem vértebra. Aí que tá. Um grupo de cientistas, e isso, pessoal, isso não existe um consenso. Trabalhar com seres vivos é difícil justamente por isso. Você tem muita e muita exceção. Então não existe um consenso. Mas alguns livros, alguns pesquisadores, eles preferem então dividir os vertebrados colocando dentro de um outro clado, de um outro grupo. Então seria urocordados e cefalocordados, que nada muda, são os protocordados, mas aqui em vez de ser vertebrados, é craniados, porque o crânio, na escala evolutiva, surge antes das vértebras. E aí os vertebrados fariam parte dos craniados, de um grupo de ser vivo que possui crânio. E aí os craniados se subdividiriam em hiperótrite, que é os mixine, que são as feiticeiras ou peixe-bruxa. Esse aqui que é o que dá todo o problema. Esses peixes aqui, eles não têm vértebras, tá? São as feiticeiras que estão aqui, depois eu vou falar. Eles não têm vértebras, eles não têm maxila. E por não ter vértebra, ora, alguns falam é peixes, mas a gente tira ele dos vertebrados colocando num grupo à parte. Porque não tem vértebra, é lógico. E consequentemente a gente põe os craniados aqui, porque tanto os vertebrados quanto o mixine com as feiticeiras, eles possuem crânio. Aqui possui vértebra, aqui não possui vértebra. Professora, afinal de contas, o que é o certo? É isso ou é isso? Não tem um certo, não tem consenso. É óbvio que se tu for simplificar, sabe, aqui no Biologia com Samuel Cunha a gente vai sempre mais a fundo no conteúdo. Se você quiser simplificar, isso aqui já tá bom. Dentro dos cordados tem urocordados, cefalocordados, que são os primitivos, os protocordados, e depois vem os vertebrados, que é dos peixes até os mamíferos, até nós. Só que se você é um cara hardcore, tanto aí está estudando para a faculdade, está no curso na faculdade estudando zoologia, ou simplesmente vai fazer uma segunda fase de uma federal e quer passar à frente de todo mundo, você fala que os cordados tem os protocordados, que nada mudou, o urocordados e cefalocordados, e daí tem os craniados, que é um grupo também, e esses craniados subdividem os vertebrados e os hiperótrite, ou mixine, que são as feiticeiras, ok? Beleza. Então nós estamos falando, pessoal, de vertebrados. Se você estiver considerando essa classificação aqui,
os vertebrados estão aqui. Se você estiver considerando essa classificação, os vertebrados estarão aqui. A partir daí, que é essa é a parte chata e difícil da aula. Se tu entendeu isso aqui, o resto é tranquilão e eu garanto para ti. Isso aqui é o chato porque tem toda essa incoerência. Mas beleza. Entendido isso aqui, vamos para as características. Presta atenção que agora é muito importante também, uma vez que todos os vertebrados são cordados. Só que existem coisas que surgiram nos vertebrados que é exclusivo deles. E é o que a gente vai falar aqui. Primeiro, os vertebrados evoluíram, eles surgiram a partir de um ancestral muito semelhante aos anfíoxos. Os anfíoxos que são cefalocordados. Tá? Então eles surgiram dali aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Os vertebrados são jovens dentro aí do tempo da Terra. Beleza. Todos os vertebrados possuem crânio e vértebras, e coluna vertebral. Por que tem esse asterisco? Porque tem uma exceção. Esse grupo aqui, que é o mesmo que está aqui, feiticeira, eles não possuem coluna vertebral. Por isso, volto a dizer que em alguns separam este grupo, algumas classificações separam este grupo, separam as feiticeiras, nesse grupo que é o Hiperótrete. Separaram aqui porque eles não têm coluna vertebral. Então é a única exceção, por isso que tem esse asterisco aqui. Possui um esqueleto interno. O esqueleto interno pode ser de cartilagem, vocês vão ver que tem peixes com cartilagem, e o esqueleto interno pode ser de osso, como é o nosso caso. Eles têm uma extrema diversidade de habitat e também de tamanho. Olha o tamanho, gente. Existem peixes de 0,1 gramas. É 1/10 de grama, de tão pequeno que ele é. Ao mesmo tempo, existem baleias de centenas de toneladas, dezenas de toneladas. Então, olha a discrepância dos vertebrados entre tamanho e também a diversidade de hábitat. Tu sabe que tem vertebrados que vivem em águas extremamente profundas e frias. Outros estão vivendo em locais desérticos, outros estão vivendo voando aí, outros estão vivendo sob a árvore. Então, a diversidade de habitat dos vertebrados é altíssima. Então, é uma característica interessante do grupo também. Essa aqui é importantíssima porque é marcante a característica. Nos vertebrados, surge a pele com 2 camadas. Na pele dos vertebrados, te liga, existe a derme e a epiderme. A derme é tecido conjuntivo, a epiderme é tecido epitelial. E essa epiderme, que é tecido epitelial, ela é multi-estratificada. Você teria que assistir a nossa aula de tecido epitelial para você entender. Então, isso é uma característica interessante. Surge aqui outros animais, outros cordados, não vão ter essas 2 camadas de pele, na pele, ok? Eles podem ser endotérmicos ou ectotérmicos. O endotérmico é porque a temperatura é controlada internamente. Pode estar 20 graus aqui, o meu corpo está com 37, nós somos endotérmicos. Agora você pega um animal, pega aí, sei lá, um anfíbio, ou pega um peixe, que não controla a sua temperatura, ele é chamado de ectotérmico, porque a temperatura externa mudou a temperatura interna dele também. Existe uma exceção aí, a gente vai falar depois exclusivamente nas aulas sobre essas exceções. Mas de uma maneira geral, isso, o endotérmico controla a temperatura, pô. Tem que estar com a mesma temperatura sempre igual, 37 graus, está acima disso é febre, está abaixo é hipotermia. E os ectotérmicos não, mudou a temperatura do ambiente, mudou a temperatura interna do corpo. Beleza. Eles surgem também aqui os anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? Você está falando anexos ao embrião. Então, no desenvolvimento embrionário, esses anexos protegem o embrião e dão nutrientes para ele. É óbvio que isso aqui a gente tem que estudar numa aula de embriologia. Portanto, se você quiser saber como, claro, daí já entra na aula de embriologia. Você terá que assistir a aula de embriologia. Só digitar embriologia Samuel Cunha que você vai achar minha aula aí. E aí lá a gente explica todos os anexos embrionários, qual é a função de cada um deles. Outra coisa interessante, surge nos vertebrados, moçada. Isso aqui, ó. Crista neural. A crista neural é uma dobra e uma migração de células do desenvolvimento embrionário, e estas células, elas desenvolvem diversas funções, entre elas a formação dos ossos ou da cartilagem. Então a crista neural também surge nos vertebrados. Aliás, tudo aqui a gente está falando exclusivo dos vertebrados. Agora, olha que interessante essa última aqui. As características específicas a gente vai tratar nos grupos específicos.
porque tem muito grupo específico. E para cada um desses grupos, a gente tem uma aula específica falando o que surgiu em cada um deles, quais são os exemplos, quais são as características, a fisiologia, o sistema digestório, como é? Como é que é o sistema circulatório? O coração tem 2, 3, 4 cavidades? Tudo isso a gente trata, mas é claro que aqui agora eu vou falar para vocês de cada um desses grupos, dando o exemplo, a classe, a ordem e o exemplo que a gente pode aí destacar de cada um desses grupos. Quando, pessoal, volto a dizer, então a gente falou aqui da classificação, de como tem essa incoerência aqui, essa dificuldade. Falamos das características principais, lembrando que os vertebrados têm outras classes, têm outras características, sim, as mesmas dos cordados, e a gente tem que assistir lá o desenvolvimento embrionário, muito importante, lá na aulinha de cordados. Assiste essa aula, gurizada, se tu quiser gabaritar. Beleza? Agora vamos lá. O primeiro grupo dos vertebrados são os peixes. Você sabe que a vida surge na água, gurizada. Durante muito tempo só existiu vida na água aqui na Terra. Então, você pode ver que 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais para baixo aqui a gente vai, ou quanto mais tempo passa de evolução, maior é a independência dos grupos perante a água. Os peixes são dependentes da água, embora existam peixes pulmonados. Você vai assistir na aula específica de peixes. Os anfíbios saem da água, mas eles ainda são dependentes, tem a pele que precisa estar com umidade para fazer trocas gasosas, então eles não podem se afastar muito da água. Já os répteis, eles conseguem ir bem longe da água, começam a tomar conta. Já as aves estão voando, feliz da vida, os mamíferos somos nós, e nós estamos aí. Vamos lá, peixes, pessoal. Dentro de peixes nós temos 3 ordens principais. Aí nós estamos falando aqui do que é o principal. É óbvio, se você for pegar um livro de ensino superior de zoologia, vai ter grupos ou extintos ou grupos intermediários. É uma loucura. Tanto que, se você for fazer ciência e for ser cientista no nosso querido Brasil, ou fora, por que não? E você for ser zoólogo, e professor, vou estudar, sei lá, um grupo aqui, vou estudar anuro. Aí tu vai pegar um anfíbio, estudar anuro, e tu vai estudar, talvez, uma família dentro de anuro, ou seja, algo muito específico. Porque se tu estudar tudo, tu enlouquece. Quanto mais aí você, meu querido estudante, vai fazer ENEM, fazer vestibular. Então estou falando que é mais importante e aquilo que realmente pode ser cobrado em qualquer prova de ENEM ou de vestibular do Brasil. Tanto é que isso aqui vai servir como uma base, se tu está aí na faculdade vendo essa aula, até comentei para eu saber, isso serve como base para a maioria das provas das universidades, você pode ir muito bem assistindo isso aqui. Beleza? Então vamos lá, peixes. Agnata, repara que nem todos os vertebrados possuem maxila. Os agnatas não possuem maxila. São as feiticeiras, voltando aqui para o problema, as feiticeiras que estão nesse grupo aqui, porque não tem vértebras, e também a lampreia. A lampreia, pessoal, as lampreias já tem uma vértebra primitiva, mas já é no grupo dos vertebrados. Olha que interessante. Só que nenhum destes dois possui maxila e, portanto, eles são agnatas. É a ordem aqui. Depois tem outros grupos de peixe. Vem os condríctias. Os condríctios são peixes cujo esqueleto, anota aí, é cartilaginoso. O exemplo é tubarão ou as raias. Depois nós temos, já estou apagando aqui com o negócio, depois eu fico cheio de palavra aqui. Às vezes eu saio daqui, eu olho nas costas aqui e está tudo escrito aqui, porque eu me encosto, né? Beleza, vamos até arrumar aqui. Enquanto isso aí, você toma uma aguinha, respira, faz um chimarrão amargo, toma o teu café. Feito. Bom, e depois tem os osteíctes, que são os peixes ósseos, peixes com osso. Eu botei um exemplo salmão, mas se tu falou em peixe aí, tu pode colocar que a maioria tira tubarão, tira raia, que são os principais exemplos de condríctios, o resto é osteíctes. Gente, vale lembrar aqui, fazer um parênteses, a gente tem uma aula para falar de peixes, uma aula para falar de anfíbios, uma de répteis, uma de aves, de mamíferos. Então você tem que procurar aula específica, porque na aula de peixe sim, eu falo de todas as características. Aqui eu estou te dando os grupos para você organizar o seu conhecimento. Isso é muito importante, porque você tem tudo anotado ali e está estudando, daqui a pouco tu está estudando, sei lá, está nos répteis, lá daí falou esfenodonte, eu falo, puxa vida, onde é que eu estou em esfenodonte? O que é esfenodonte? Aí tu vai te lembrar que é uma ordem da classe dos répteis, beleza? Feito. Aí vem os anfíbios. Lembrando que os anfíbios já saíram assim um pouquinho da água, mas ainda estão dependentes. Os anfíbios são os urodelas, né? A salamandra. Gente, salamandra, professor, essa salamandra aí, isso aí é um réptil. Não, salamandra é um anfíbio dessa ordem, urodela. Depois tem os anura. Anura são os 3 exemplos típicos, lindos, bonitos, charmosos. Sapo, rã e perereca. Tanto é que tem muita gente que fala, professor, qual é a diferença entre sapo, rã e perereca? Tu vai ter que assistir na sala de anfíbios para você descobrir lá. E depois tem os ápodas.
ápoda, que são as cobras cega. Gente, cobra cega, fala, professor, cobra cega não é réptil. Não, cobra cega é anfíbio. E por isso ele chama de ápoda. Não tem pernas, não tem pernas, então parece uma cobra, mas não é uma cobra réptil, é uma cobra cega anfíbio. Aí nós temos os répteis, agora sim, começam os quelônios, ou alguns livros tratam como testudines. Os quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Lembrando que jabuti é terrestre. Se tu pegar o jabuti e jogar na água, ele se afunda, assim, literalmente. Depois tem esquamata. Esquamata é a mais famosa aí, porque você vai falar de cobras e lagartos, lembra? São as serpentes e os lagartos. Estes pertencem ao grupo do esquamata. Então falou em serpente, né, que a gente chama de cobra, ou lagartos, está aqui em esquamata. Ainda em répteis tem os esfenodôntias, são as tuataras. Tuataras são animais bem antigos, mas estão até aí firmão, firme, forte, lindão aí. E depois tem outros muito famosos que são os crocodilia. Os crocodilia, que são os crocodilos, os jacarés e os gaviais. O gavial é muito importante, muito lindo. O gavial ele tem a boca bem fininha assim, parece um serrote. Também quando você assistir na sala de répteis, a gente vai detalhar cada um desses grupos. Depois nós temos as aves. As aves, pessoal, disparadamente é o grupo mais diversificado dos vertebrados. As aves são muito diversificadas. Então a gente tem uma classificação aqui, por isso até que eu colocaria um asterisco em ordens, porque não é bem a ordem, é um clado, é uma classificação que a gente pode dividir as aves naquelas aves que voam e nas aves que não voam. As aves que não voam são chamadas de aves ratitas. Elas não voam. São elas a ema e o avestruz. São os principais exemplos. Agora nós temos as aves carinadas, que elas têm um osso chamado carina, ou quilha, aqui, que é onde se prendem a musculatura para o voo. Então elas voam, tem exceção. Ok, pinguim é exceção. Mas no geral, as carinadas que têm esse osso aqui, elas conseguem voar. Então tu viu um pássaro, qualquer ave voando, tu fala, ah, uma ave carinada. Então eu coloquei exemplos que eu amo, os tucanos, os canarinhos, são aves carinadas. Depois nós temos os mamíferos. Gente, nós, we are mamíferos, nós somos mamíferos. Então nós temos os monotremados, esse aqui é o mamífero mais doido que eu já vi. Porque os monotremados são o ornitorrinco, o bicho com pena, que mama, com pena não, com bico de pato. Oh, bico de pato, nós não temos bico, mamífero não tem bico. Ah, mas ele tem. Ah, ele tem as glândulas mamárias, tem pelo, o bicho é todo errado. Ele foi um elo perdido evolutivo aí, mas ele é considerado mamífero. Tá? Depois você vai ter que estudar um pouco os mamíferos para ver esse bicho doido aqui. Tem também os marsupiais, ou marsupialia, que são eles, o canguru e o gambá, os principais exemplos, que eles possuem marsúpio. O bebezinho está se desenvolvendo lá e ainda antes de se desenvolver completamente ele fica dentro do marsúpio, onde ele mama e tudo mais. E depois tem os eutéria, que são os principais. A grande parte dos mamíferos vivos hoje são eutéria, inclusive nós humanos. Então, se não é canguru e gambá, os marsupiais, se não é o ornitorrinco, joga pá pro eutéria. São todos os outros mamíferos. Ok, pessoal, olha só. Aqui a gente viu o basicão. Agora vamos no próximo quadro nos aprofundar um tanto quanto mais, explicando cada um dos grupos que surgiram na escala evolutiva e o que surgiu em cada um deles para dar aquela organizada no nosso pensamento, ok? Então fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos lá, gurizada. Aqui tem um cladograma mostrando a relação evolutiva entre cada uma das espécies de vertebrados ou de craniados, como estamos nos referindo nessa videoaula, e o que surge em cada um dos grupos. Eu coloquei estes dois, urocordados e cefalocordados, porque eles vêm antes de existir o crânio. Esses não têm crânio, tá? São os cordados primitivos, que eu falei para vocês, são os protocordados. Eu falo deles na aula de introdução aos cordados, como já falei para vocês. Então vamos entender o que surge a partir da feiticeira. Perceba que aqui em cima temos os craniados. Então todos esses aqui são craniados, porque o crânio surge aqui. E no cladograma ele mostra que quando surge o crânio nessa parte da evolução, todos para cá tem também o crânio. Então te liga o que eu disse para ti. O crânio na escala evolutiva ele surge primeiro do que as vértebras. Por isso que tem essa confusão, a gente classifica todos esses aqui
como craniados. Agora, as vértebras surgem nesse segundo grupo. Eu já falei para vocês, o primeiro, a feiticeira, não tem vértebras, tem crânios, por isso que é craniado e não vertebrado. Muito embora algumas classificações colocam elas dentro de vertebrados. Mas aqui as lampreias já têm vértebras, são vértebras primitivas. Portanto, daqui, tá, das lampreias para cá, nós consideramos os reais vertebrados por possuírem vértebras. Outra coisa interessante, esses dois primeiros grupos de peixes, tá, as feiticeiras e as lampreias, ou o hiperótrite ou a hiperoártia, né, feiticeiras e lampreias, eles não têm maxila. Olha onde surge a maxila. A maxila surge a partir dos tubarões. Então estes dois peixes, que são peixes bem primitivos, eles não têm maxila e, portanto, são chamados de agnatas ou ciclostomados. A partir dos tubarões surge a maxila, está aqui representada, e daqui para lá na escala evolutiva todos têm a maxila. Beleza, tranquilo aqui. Vamos agora falar então, o que são os peixes aqui? Veja, embora a feiticeira não seja considerada vertebrado, é um craniado, ela é um peixe, peixe sem vértebra. Então peixes a gente classifica da feiticeira até os osteícteos, os peixes ósseos, porque aqui são os peixes cartilaginosos, aqui são os peixes ósseos. Aí, nós temos que a partir daqui, os tetrápodes, que surgem as pernas, olha aqui surgiu as pernas, a partir dos anfíbios surgem as pernas. É óbvio, tem os peixes que eles têm quase pernas, as próprias nadadeiras eles ajudam a se locomover. São os ancestrais dos anfíbios. Já os anfíbios, então, a gente chama de tetrápoda, porque surgem as pernas aqui. Beleza, vamos nos organizar novamente. Voltando, surgiu a feiticeira porque tinha crânio. Depois surgem as vértebras nas lampreias. Depois surge a maxila nos tubarões. Aqui, entre os tubarões e os osteíctes, entre os condrictes e os osteíctes, surge a bexiga natatória ou pulmões, surge nessa escala evolutiva. Aí aqui, tu vê que os vertebrados, eles tomam a terra, surgem os anfíbios, sapo, rã, perereca, tudo aquilo que a gente já falou. Os anfíbios já têm pernas e já fazem parte dos tetrápodes. Dos anfíbios para os répteis, lá no desenvolvimento embrionário, os anexos embrionários, surge o âmnio, o córeo e o alantóide. Para você saber a função de cada um deles, você tem que assistir a nossa aula de embriologia. Beleza, então temos os répteis. Perceba que as aves, elas surgem de um ancestral em comum aos répteis. Hoje, os únicos ancestrais vivos dos dinossauros são as aves. Se tu perguntar para mim ou para alguém, quais são os parentes vivos dos dinossauros, os mais próximos dos dinossauros que estão vivos hoje, são as aves. Interessantíssimo, né? E depois vem os mamíferos, né? Os mamíferos, surgem os pelos e as glândulas mamárias. Por isso que o ornitorrinco é mamífero, embora tenha um bico, ele tem glândula mamária, ele tem pelo, e por isso está aqui também. Tranquilo, gente? Esse é um resumão, assim, ó, gigantesco. É óbvio que se tu fosse estudar isso aqui para um nível superior, você vai ver que tem grupos intermediários aqui. E pode descobrir outros ancestrais que já foram extintos, alguns fósseis, e ter pequenas modificações aqui. Mas no geral é isso. Craniados são todos vertebrados. É quando surgem as vértebras a partir da lampreia. Agnata é porque não tem maxila, esses dois primeiros, feiticeiras e lampreias. Gnatostomatos é porque tem mandíbula, tem maxila a partir daqui. E é isso. Peixes vêm da feiticeira até os osteíctes. Tetrápode começa nos anfíbios e vai até os mamíferos. E aqui o que surge em cada um dos grupos. Lembrando que tem os grupos anteriores aos craniados, anteriores aos vertebrados, que são os urocordados e cefalocordados, que você estuda na nossa aula de introdução aos cordados, ao filo cordado. Beleza, gurizada? Então é isso aí, com muito prazer, essa aula deu trabalho, porque, poxa, pra gente conseguir organizar tanta informação em tão curto espaço de tempo, a gente tem que estralar os dedos e, enfim, fazer uns esquemas bem bonitinhos para vocês. Um grande beijo. Gurizada, se você quiser o conteúdo completo de biologia, com não só as aulas, todas as videoaulas, com apostila, com simulado, com plano de estudo, com monitor, com tudo, acesse minha plataforma, que é a biolandia.com.br. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece aí, gurizada. Fortalece, que isso aqui dá trabalho para fazer. Aqui no YouTube o conteúdo é de graça. Então se inscreve aí, dá aquele like felpudo e comenta, professor, eu assisti até o eu assisti até o fim, sou bagual e vou gabaritar a prova. Um grande abraço, tchau, tchau.